Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam com todos vós. Vamos à leitura anual da Bíblia. Nós estamos aqui no livro de Jeremias, a partir do verso 49. E a palavra de Deus diz assim: Profecia contra os amonitas, contra os filhos de Amon. Assim diz o Senhor: Acaso não tem filhos Israel, nem tem herdeiro? Porque, pois, herdou Malcã a Gade, e o seu povo habitou nas suas cidades. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei ouvir em Rabá dos filhos de Amon o alarido de guerra, e tornar-se-á num montão de ruínas, e os lugares da sua jurisdição serão queimados a fogo. E Israel herdará aos que o herdaram, diz o Senhor. Uiva, ó Esbom, porque és destruída. Ai, clamai, ó filha de Rabá, cingivos de sacos, lamentai, dai voltas pelos carvalados, porque Malcã irá ao cativeiro, os seus sacerdotes e os seus príncipes juntamente. Porque te glorias nos vales, teus luxuriantes vales, ó filha rebelde, que confia nos teus tesouros, dizendo: Quem virá contra mim? Eis que eu trarei temor sobre ti, diz o Senhor Jeová dos Exércitos, de todos os que estão ao redor de ti, e sereis lançado fora, cada um em frente, e ninguém recolherá o desgarrado. Mas depois disto farei voltar os cativos dos filhos de Amon, diz o Senhor. Profecia contra os edomitas, contra Edom, assim diz o Senhor dos Exércitos. Acaso não há mais sabedoria em Temã? Já pereceu o conselho dos entendidos? Corrompeu-se a sua sabedoria? Fugi, voltai, habitai em profundezas, ó moradores de Dedã, porque eu trouxe sobre ela a ruína de Esaú, no tempo em que o visitei. Se vindimadores viessem a ti, não deixariam alguns rabiscos? Se ladrões de noite não te danificariam quando julgasses suficiente? Mas eu despi a Esaú, descobri os seus esconderijos, e não se poderá esconder. É destruída sua descendência, como também seus irmãos e seus vizinhos, e ele já não é. Deixa os teus órfãos, e os guardarei em vida, e as suas viúvas confiarão em mim. Porque assim diz o Senhor: Eis que os que não estavam condenados a beber o copo, totalmente o beberão, e tu ficarias inteiramente impune. Não ficarás impune, mas certamente o beberás. Porque por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que vós servirá de espanto, de opróbrio, de assolação e de execração, e todas as suas cidades se tornarão em assolação perpétuas. Ouvi um ouvindo do Senhor, que um embaixador é enviado às nações para lhes dizer: Ajuntai-vos e vinde contra ela, e levantai-vos para a guerra, porque eis que te fiz pequeno entre as nações, desprezado entre os homens. Quanto à tua terribilidade, a arrogância do teu coração te enganou. Tu que habita nas cavernas das rochas, que ocupa as alturas dos outeiros, ainda que eleves o teu ninho contra a águia, de lá te derribarei, diz o Senhor. Assim servirá Edom de espanto, todo aquele que passar por ele se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. Será como a destruição de Sodoma e Gomorra e dos seus vizinhos, diz o Senhor. Não habitará ninguém ali, nem morará nela filho do homem. Eis que como o leão subirá da enchente do Jordão contra a morada do forte, porque num momento farei correr dali. E quem é o escolhido que porei sobre ela? Porque quem é semelhante a mim? E quem me emprazaria? E quem é o pastor que subsistiria perante mim? Portanto, ouvi o conselho do Senhor, que ele decretou contra Edom e os seus desígnios, que ele intentou contra os moradores de Temã. Certamente os menores do rebanho os arrastarão, certamente assolará as suas moradas sobre eles. A terra estremeceu com o estrondo da sua queda, e do seu grito até o mar vermelho se ouviu o som. Eis que como a águia subirá e voará, e estenderá as suas asas sobre Bosra. E o coração dos valentes de Edom naquele dia será como o coração da mulher que está em suas dores. Contra Damasco envergonhou-se Ramate e Arpade, e porquanto ouviram mais novas, desmaiaram. No mar a angústia não se pode sossegar. Enfraquecida está Damasco, virou as costas para fugir, e tremor a tomou. Angústia e dores a tomaram como da que está de parto. Como não abandonada e afamada cidade, a cidade do meu folguedo.
Porquanto cairão os teus mancebos nas suas ruas, e todos os homens de guerra serão consumidos naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos. E arrancarei fogo no muro de Damasco, o qual consumirá os palácios de Bet-Hadad. Contra Quedar e contra os reinos de Assó, que Nabucodonosor, rei de Babilônia, feriu, assim diz o Senhor: levantai-vos, subi contra Quedar e destruí os filhos do Oriente. Tomarão as suas tendas e os seus gados e as suas cortinas e todos os seus vasos, e os seus camelos levarão para si, e lhes gritarão a medo de todos os lados: fugi, desviai-vos para muito longe, habitai nas profundezas, ó moradores de Azor, diz o Senhor, porque Nabucodonosor, rei de Babilônia, tomou conselho contra vós e intentou um desígnio contra vós. Levantai-vos, subi contra uma nação em repouso, que habita confiadamente, diz o Senhor, que não tem portas nem ferrolhos, e eles habitam sóis. E os seus camelos serão para a presa, e a multidão de seus gados para despojo. E espalharei a todo o vento aqueles que têm cortado os cantos do seu cabelo, e de todos os lados lhes trarei a sua ruína, diz o Senhor. E Azor se tornará em morada de dragões, em assolação para sempre. Ninguém habitará ali, nem morará nela filho do homem. Profecia contra os elamitas. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra Elam, no princípio do reinado de Ezequias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu quebrarei o arco de Elam, o principal do seu poder, e trarei sobre Elam os 4 ventos dos 4 ângulos do céu, e os espalharei na direção de todos os ventos, e não haverá nação onde não venham os fugitivos de Elam. E farei que Elam tema diante de seus inimigos e diante dos que procuram a sua morte. E farei vir sobre eles o mal, o furor da minha ira, diz o Senhor, e enviarei após eles a espada, até que venha consumi-los. E porei o meu trono em Elão, e destruirei dali reis e príncipes, diz o Senhor. Acontecerá, porém, nos últimos dias que farei voltar os cativos de Elão, diz o Senhor. A palavra que falou o Senhor contra a Babilônia, contra a terra dos caldeus, por Jeremias, o profeta. Anunciai entre as nações, e fazei ouvir, e arvorai um estandarte. Fazei ouvir nos encubrais, dizei: tomada é Babilônia, confundida está Bel, atropelada está Merodach, confundidos estão os seus ídolos e caídos estão os seus deuses. Porque subiu contra ela uma nação do norte, que fará da sua terra uma solidão, e não haverá quem habite nela. Desde os homens até os animais fugiram e se foram. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel virão, eles e os filhos de Judá juntamente, andando e chorando, virão e buscarão ao Senhor seu Deus. Pelo caminho de Sião perguntarão, para ali dirigirão os seus rostos, virão e se ajuntarão ao Senhor num concerto eterno que nunca será esquecido. Ovelhas perdidas foram o meu povo, os seus pastores as fizeram errar, para os montes as deixaram desviar. De monte em outeiro andaram, esqueceram-se do lugar de seu repouso. Todos os que achavam as devoraram, e os seus adversários diziam: culpa nenhuma teremos, porque pecaram contra o Senhor, a morada da justiça. Sim, o Senhor, a esperança de seus pais. Fugi do meio de Babilônia e saí da terra dos caldeus, e sede como os carneiros diante do rebanho, porque eis que eu suscitarei e farei subir contra a Babilônia uma congregação de grandes nações da terra do norte, e se prepararão contra ela. Dali será tomada as suas flechas, serão como de valente herói, nenhuma tornará sem efeito, e a Caldeia servirá de presa. Todos os que a saquearem ficarão fartos, diz o Senhor, porquanto vos alegrastes, saltastes de prazer, ó saqueadores da minha herança, e vos inchastes como bezerra gorda, e rinchastes como cavalos vigorosos. Será muito confundida a vossa mãe, ficará envergonhada a que vos deu a luz. Eis que ela será a última das nações, um deserto, uma terra seca e uma solidão. Por causa do furor do Senhor não será habitada, antes se tornará em total assolação. Qualquer que passar por Babilônia se espantará e assobiará, vendo todas as suas pragas. Preparai-vos para cercar Babilônia, todos os que armais arcos, atirai-lhe, não poupeis as flechas, porque pecou contra o Senhor. Gritai contra ela, rodeando-a. Ela se submeteu, caíram seus fundamentos, estão derribados os seus muros, porque esta é a vingança do Senhor. Vingai-vos dela, como ela fez, fazei-lhe a ela.
Arrancai de Babilônia o que semeia e o que leva a foice no tempo da cega. Por causa da espada aflitiva, virar-se-á a cada um para o seu povo e fugirá cada um para a sua terra. Cordeiro desgarrado é Israel, e os leões o afugentaram. O primeiro a devorá-lo foi o rei da Síria, e por último Nabucodonosor, rei de Babilônia, lhe quebrou os ossos. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que visitarei o rei de Babilônia e a sua terra, como eu visitei o rei da Síria, e farei tornar Israel para a sua morada, e pastará no Carmelo e em Baçã, e fartar-se-á sua alma no monte de Efraim e em Gileade. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á a maldade de Israel e não será achada, e os pecados de Judá, mas não se acharão, porque perdoarei os que eu deixar de resto. Sobe contra a terra de Merataim, sobe contra ela e contra os moradores de Pecote. Assola e inteiramente destrói tudo após eles, diz o Senhor, e faze conforme tudo que te mandei. Estrondo de batalha há na terra e de grande destruição, como foi cortado e quebrado o martelo de toda a terra, como se tornou Babilônia em espanto entre as nações. Laços te armei, e também foste presa, ó Babilônia, e tu não o soubeste, foste achada e também apanhada, porque contra o Senhor te entremeteste. O Senhor abriu o seu tesouro e tirou os instrumentos da sua indignação, porque o Senhor dos Exércitos, tem uma obra a realizar na terra dos caldeus. Vinde contra ela dos confins da terra, abre os seus celeiros, trilhai-a como as paveias e destruí-a de todo, nada lhe fique de resto. Matai a espada a todos os seus novilhos, desçam ao degoladouro, ai deles, porque veio o seu dia, o tempo da sua visitação. Tal é a voz dos que fugiram e escaparam da terra de Babilônia, para anunciarem ser a vingança do Senhor, nosso Deus, a vingança do seu tempo. Convocai contra a Babilônia os flecheiros, todos os que armam arcos, acampai-vos contra ela em redor, ninguém escape dela. Pagai-lhe conforme a sua obra, conforme tudo que fez, fazei-lhe, porque se ouve arrogantemente contra o Senhor, contra o Santo de Israel. Portanto, cairão seus mancebos nas suas ruas, e todos os seus homens de guerra serão desarraigados. Naquele dia, diz o Senhor: eis que eu sou contra ti, ó soberbo, diz o Senhor dos Exércitos, porque veio o teu dia, o tempo em que te hei de visitar. Então tropeçará o soberbo e cairá, e ninguém haverá que o levante. E porei fogo às suas cidades, o qual consumirá todos os seus contornos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os filhos de Israel e os filhos de Judá foram oprimidos juntamente, e todos os que levaram cativos os retiveram, não os quiseram soltar. Mas o seu Redentor é forte, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Certamente pleiteará a causa deles, para dar descanso à terra e inquietar os moradores de Babilônia. A espada virá sobre os caldeus, diz o Senhor, e sobre os moradores de Babilônia, e sobre os seus príncipes e sobre os seus sábios. A espada virá sobre os mentirosos e ficarão insensatos. A espada virá sobre os seus valentes e desmaiarão. A espada virá sobre os seus cavalos e sobre os seus carros e sobre todo o povo misto que está no meio dela, e eles serão como mulheres. A espada virá sobre os seus tesouros e serão saqueados. Cairá seca sobre as suas águas e secarão, porque é uma terra de imagem de escultura, e eles, pelos seus ídolos, andam enfurecidos. Por isso habitarão nela as feras do deserto, como os animais bravos das ilhas. Também habitarão nela os avestruzes, e nunca mais será povoada, nem será habitada de geração em geração. Como quando Deus transtornou a Sodoma e a Gomorra e aos seus vizinhos, diz o Senhor: assim ninguém habitará ali, nem morará nela filho de homem. Eis que um povo vem do norte, e uma grande nação e reis poderosos se levantarão dos lados mais remotos da terra. Arco e lança tomarão, eles são cruéis e não conhecem a compaixão. A sua voz bramará como o mar, e sobre cavalos cavalgarão como um homem apercebido para a batalha contra ti, ó filha de Babilônia. O rei de Babilônia ouviu a fama deles e desfaleceram as suas mãos. A angústia se apoderou deles, dores como da que está de parto. Eis que um como leão subirá da enchente do Jordão contra a morada forte, mas num momento o farei correr dali, e ao escolhido porei contra ela.
porque quem é semelhante a mim? E quem me citaria a mim? E quem é o pastor que subsistiria perante mim? Portanto, ouviu o conselho que o Senhor decretou contra a Babilônia e os seus desígnios, que intentou contra a terra dos caldeus. Certamente os menores do rebanho os arrastarão. Certamente será assolada a moradora deles. Ao estrondo da tomada de Babilônia, estremeceu a terra, e o grito se ouviu entre as nações. Amém. Amém.